E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, um canal para a gente poder falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. Em primeiro lugar, o Red Pill, como eu tinha falado no vídeo anterior, né, que eles acabam atraindo eles próprios, eles entendem que existem determinados aspectos que um homem precisa alcançar para se transformar em um homem de valor. Então vamos supor, né, que você, Red Pill, se desenvolve e você chega nesse lugar. Você é o que você entende como homem de valor. O cara que colocou 40 mil reais em lente de dente. Beleza, você se transformou nesse cara. Naturalmente, quando você se transforma nesse cara, o que me parece é que eles olham para o resto dos caras e eles entendem que esses caras têm menos valor do que eles. Eles olham para as mulheres e elas precisam se esforçar para poder alcançar o valor que eles têm para oferecer. Pra gente que tá de fora dessa cultura, parece que os caras estão se fechando num clube do bolinha ali e um incentivando o outro, né? Ah, você é fodão, eu sou fodão, vamos ser fodões. Só vamos pegar mulheres que a gente entende que são fodonas também, porque todos os outros têm menos valor do que a gente. E fazendo isso, esses caras, eles se fecham cada vez mais dentro de um cercadinho que incentiva essa visão distorcida de realidade. Para todos os efeitos, quando você se fecha dentro de um cercadinho de percepções, é muito comum que você antagonize tudo que está fora desse cercadinho. Você se fecha no seu clubinho e todo mundo que não faz parte do seu clubinho é visto de alguma forma como inimigo. Os blue pilados são... blue pilados é a galera que não tomou a pílula vermelha de enxergar a realidade da Matrix. Então os blue pilados são menos inteligentes. As feministas são ameaças. Os caras que não seguem esse padrão de masculinidade têm menos valor. O que acontece é que quando você faz esse tipo de coisa, quando você define grupos como inferiores ou como inimigos, é muito normal você desumanizar esses grupos. E aí, uma vez que esses grupos sejam desumanizados, eu fico insensível às palavras, aos sentimentos e às situações que essas pessoas têm e passam. Teve uma empresa que eu trabalhei, que era uma empresa de tecnologia, que estava começando um grupo de diversidade e inclusão. Eu pedi para fazer parte do grupo fundador desse time de diversidade e inclusão. E era muito engraçado, porque ali você tinha pessoas que defendiam bandeiras diferentes. Então tinha uma mina trans, tinha uma mulher que lutava contra a gordofobia, tinha uma mulher que defendia a causa da maternidade, tinha um cara, a média de idade da empresa era, sei lá, ali nos 25 anos, o cara tinha, sei lá, 50, então ele se sentia diferente do resto do grupo. Eu entrei nesse grupo para poder defender a causa da luta contra a masculinidade tóxica dentro do meio corporativo. E foi uma das experiências mais transformadoras que eu tive na vida, porque tendo vivência com essas pessoas, eu integrei no meu radar os pontos de vista deles, as realidades deles. E aí eu me sensibilizei às causas que eles também combatiam. A única forma de a gente conseguir entrar em contato com outras causas é integrando elas nas nossas realidades. E é exatamente o contrário do que a galera Red Pill faz. É óbvio que não é legal ser machista dentro do meio corporativo ou dentro de qualquer outro meio. De uma forma ou de outra, esses caras acabam sendo reprimidos dentro desse ambiente. Eles têm que ser mesmo. Só que eles não deixam de existir. O máximo que acontece é que eles passam por uma espécie de submundo. E nos grupos, né? Putz, meu, você vê um grupo ali de 3 ou 4 caras, quando eles se juntam pra poder conversar, as coisas mais escrotas aparecem. Uns comentários assim, tipo, nossa, você viu a fulana do marketing, que gostosa. Você viu o fulano do planejamento apresentando os dashboards. Esse cara mega afeminado. Existem esses comentários que são ofensivos. E aí eles ficam restritos a esses grupos. Quando a gente criou esse grupo de diversidade e inclusão, teve um momento que a gente parou o escritório todo para poder falar que essa iniciativa estava começando. E foi muito legal, assim, né? A gente falou, né, das causas que a gente ia defender e entre elas eu falei do combate à masculinidade tóxica dentro do ambiente corporativo. E vendo todo mundo ali, foi muito engraçado, porque deu para ver os rostos das pessoas. E vários caras assim, tipo, mano,
tá tirando mesmo, né? Que agora vai ter patrulha pra poder controlar o que a gente fala. Existiram caras que se sentiram diretamente atacados, como se ser machão fosse o padrão que todo cara deveria seguir. Mas foi terminar de falar sobre isso e coisa de 5 minutos depois, lá no chat da empresa, vários caras vieram individualmente me falar um negócio que fez bastante sentido. Léo, cara, os caras eles fazem esses comentários escrotos, principalmente quando a gente tá entre a gente ali, só os caras e tal, e eu não me sinto à vontade pra reprimir esse cara. Eu não me sinto à vontade pra poder falar que ele não deveria falar desse jeito ou fazer as coisas dessa forma. Porque se eu faço isso, eu me coloco no lugar do palestrinha, do virtuoso. E eu não quero não fazer parte da galera, eu não quero perder os meus amigos. Então, a proposta aqui é a gente pensar como que a gente faz para poder chegar nesses caras, falar de uma forma que eles escutem a gente, não isolem a nossa mensagem e ao mesmo tempo a gente não incentivar esse comportamento de objetificação, de causar. O que eu quero dizer é natural que a gente fofoque, que a gente fale das pessoas. Mas existe um limite entre o que é saudável e o que é objetificação. Por exemplo, é legal falar, putz, fulano é foda, fulano é legal, inteligente pra caralho, gente boa, gata. Isso é uma coisa. Outra coisa é falar, pegava essa menina de 4 e estourava ela. Isso não é legal. Porque principalmente se essa pessoa está em contato com essa mensagem que você passa, ela provavelmente não vai se sentir feliz, lisonjeada, meu Deus, estou sendo chavecada. Vai se sentir objetificada, vai se sentir mal. Eu tava conversando com um amigo meu do canal Rhino Hub, que eu postei na sexta-feira, um pouco sobre isso no meio corporativo. E o que ele falou é assim, cara, às vezes tem uns caras que se acham tanto, que tem uma autoestima tão absurda, que eles gostariam de ser objetificados por mulheres. E aqui eu acho que é legal a gente colocar um outro ponto. A gente se sente atraído por quem a gente se sente atraído. Então eu, Leonardo, hétero, homem, me sinto atraído por pessoas do sexo feminino. Não todas. Existem mulheres que me atraem, existem mulheres que não me atraem. Eu não me sinto atraído por caras do sexo masculino. Mesma coisa mulheres. Se uma mulher hétero se atrai por um homem, existem caras que ela vai se sentir atraída, existem caras que ela não vai se sentir atraída. Então ela não tem que se sentir valorizada porque você tá colocando ela como objeto de desejo. Porque ela não se sente atraída por você. Ou mesmo que se sentir, ela pode deixar de se sentir dependendo da maneira como você fala, ou da maneira como você age. Ainda seguindo essa lógica, vamos supor que você, cara, seja objetificado por um grupo de outros caras. Vamos supor que um cara demonstre desejo por você. Se você não é um cara que se atrai por outros caras, provavelmente você vai se sentir ofendido com isso. Se coloca nesse lugar e tenta entender um pouco de onde parte essa coisa da mulher não se sentir feliz com essas brincadeirinhas idiota que os caras fazem. Essa semana que passou, eu tava vendo uma entrevista do Gregório do Vivier no UOL. Fizeram uma pergunta pra ele, né? Ele tava falando sobre o programa dele lá, o Greg News, e perguntaram pra ele assim, Gregório, como que a gente faz pra gente passar a mensagem para pessoas que não estão dispostas a ouvir, pessoas que estão do outro lado do nosso espectro ideológico? E ele falou um negócio que eu achei super legal, que é, provavelmente, uma pessoa que não tem nenhuma simpatia por mim não vai querer ouvir a minha mensagem. Porque ele já vai olhar pra mim e falar assim, aquele cara ali é palestrinha, desconstruidão, bababá. Mas, para as pessoas que têm algum tipo de afeto por mim, elas se sentem um pouco mais predispostas a ouvir o que eu tenho a dizer. Então, se eu tenho um brother que é meu brother e que me escuta, ele sendo escrotão, se eu chegar pra ele no privado, depois chamar ele e falar assim, puta mano, sabe aquilo ali que você falou? Não foi muito legal. Por isso, por aquilo. Ou a pessoa de quem você tá falando, cara, pode se sentir mal com isso. Se a gente fala pra um parente, por exemplo, que ama a gente, provavelmente vai ouvir o que a gente tem a dizer. Então, o afeto é uma forma de furar a bolha. E por afeto, eu não tô querendo dizer que a gente tem que ser amorzinho, não. A gente pode amar um brother, ser muito amigo de um cara e aloprar ele com afeto. E aí ele para um pouco pra pensar, cacete, nossa, eu tô sendo cabaço. Sabe uma coisa que seria muito legal pra você não cabaçar? Se nesse momento, agora, você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, comentasse, compartilhasse com a galera que precisa ouvir essa mensagem. Faz isso por nós. Mas brincadeiras à parte, voltando aqui para o que eu tô querendo dizer sim, esses grupos de diversidade e inclusão dentro dos meios corporativos principalmente, eles são muito legais para que a gente possa integrar na nossa vivência pontos de vista que são diferentes.
Então a gente precisa valorizar. Putz, não tem um grupo de diversidade e inclusão na minha empresa, Léo. Incentiva a criação, cria fóruns de discussão. Vamos pensar em como que a gente faz para poder integrar pontos de vista que não fazem parte da nossa vivência, para a gente ser um pouco mais empático com as pessoas que se sentem ofendidas com as besteiras que a gente fala. Às vezes sem querer. Porque eu tenho certeza, cara, no momento que a gente entende que a gente está sendo ofensivo para alguém, a gente consegue se colocar no lugar dessa pessoa, a gente não vai fazer isso de livre e espontânea vontade. Tá bom? Tamo junto, gente. Boa semana para todo mundo. Abraço!